Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta tarde e aproveito para cumprimentar os advogados e partes presentes, senhores serventuários, senhora procuradora, e agradecer as presenças da desembargadora Maria Helena Povos, eu perguntei com quem, e Carlos Alberto Alves da Rocha. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata da sessão anterior, que já está devidamente assinada. Desembargador Carlos Alberto, sem que nós fizéssemos qualquer coisa nesse sentido, coincidentemente, o único de Vossa Excelência também tem a participação que é o 31 da pauta. Apelante Carlos Eduardo de Souza Mesquita e apelada Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais. Eu estou, pela emenda, talvez nós cheguemos a um veredito aqui. Recurso de apelação civil, ação sumária de cobrança de seguro DPVAT, obrigatório DPVAT, sentença parcialmente procedente e resignação recursal, alegação de afronta ao artigo 3º e 5º da Lei 6.194, a inconstitucionalidade das leis número 11.482 de 2007 e 11.945 de 2009 e das MPs 340 de 2006 e 451 de 2008, além da infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana, incidência do Instituto de Preclusão Pro Judicato, insurgência em sede de contrarrazões em face da incidência de juros de mora, fixação de honorários e pré-questionamento, matéria que não comporta apreciação para o fim almejado, sentença mantida, recurso desprovido. Eu estou desprovendo o recurso. Quer que leia o voto ou está de acordo? Desembargador, só para que eu possa entender, e não votar de forma divergente ao que já venho procedendo na segunda Câmara Civil, eu percebi, DPVAT, Vossa Excelência está dizendo apenas que a preclusão pro judicato foi em razão do juiz ter determinado uma nova perícia dessa feita de forma oficial, é isso? Não. É que, em contrarrazões, querem discutir essas coisas. Só para que eu possa entender, porque na segunda Câmara nós devolvemos todos entendendo, e já houve caso no STJ que acatou essa tese de que a perícia feita unilateralmente pelo médico particular é imprestável à comprovação. Pois então, mas não é o SICAR de perícia, não. Não é. Senhor Gato, eu afirmo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler, porque faz tempo que... Eu vou fazer a leitura do voto. Trata-se de recurso de apelação civil interposto por Carlos Eduardo de Souza Mesquita, contrato sentencial protado pelo juízo da 20ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá, autos 2006/2009, ação sumária de cobrança de seguro obrigatório, que julgou parcialmente procedente a pretensão almejada na peça inaugural, fixando a título de indenização a ser pago ao segurado autor pela seguradora ré a importância de R$ 8.032,50, acrescido de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da propositura da ação. O operante, inconformado com a respeitável sentença, pugna pela sua reforma ao argumento de que, 1. O ato sentencial afronta o artigo 3º e 5º da Lei 6.194 de 74. 2. Inconstitucionalidade das leis 11.482 de 2007, 11.945 de 2009, e das medidas provisórias 340 de 2006 e 451 de 2008, além da infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana, pré-questionamento da norma constitucional e infrainconstitucional. Requer, por fim, o plano de recurso para reformar a sentença para que o autor apelante receba o valor integral da indenização fixada na tabela DPVAT nos termos da exordial. A apelada intimada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Já entendi, senhor presidente. Vossa Excelência está dando para dar a proporcionalidade dentro da tabela SUSEP. Certo. Ele quer receber integral e Vossa Excelência está dizendo que isso não é possível, tem que dar proporcional à lesão de acordo com a tabela SUSEP. Essa inconstitucionalidade, essas coisas todas,
e, ao fim e ao cabo, eu desprovejo. A unanimidade desprovejo de recurso, nós temos no voto do relator. Muito obrigado, desembargador Carlos Alberto. Obrigado, senhor presidente. Agravante. O 23 da pauta geral, com a participação de sua excelência, a desembargadora Maria Helena Gargaro de Póvoas. Eu sou o relator. Egrégia Câmara, trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Bacani e outros contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de inventário indeferiu o pedido de reabertura deste inventário do decurso Manuel Gonçalo Maciel. Alegam os agravantes que adquiriram 150 hectares de terras pastais e lavradias da sesmaria denominada Sete Bocóis, confiando que seriam transferidas na conclusão do inventário. Aduzem que não foi mencionada a existência de testamento com cláusula de inaliabilidade e impenhorabilidade, pois tal fato dificultaria ou impediria a realização do negócio de compra e venda da área. Requerem o recebimento do presente agravo para a reabertura do inventário, oportunizando o exercício do direito constitucional da ampla defesa e do contraditório dos terceiros interessados e a formação do litisconsórcio necessário, bem como a declaração de nulidade da sentença, a intimação das agravadas e do Ministério Público Estadual para se manifestar, por fim, a notificação do cartório do primeiro ofício de Poconé para gravar a matrícula 9.654 a existência de pendência judicial. A liminar para o efeito suspensivo foi indeferida, os agravados não apresentaram contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer em razão da inexistência de interesse público. O juízo singular prestou as informações requisitadas ao relatório. Egrégia Câmara. O magistrado da qual justificou o indeferimento no seguinte termo. O primeiro parágrafo faz referência ao que eu já havia declinado no relatório. De plano, frise-se que não merece acolhimento o pedido dos requerentes. Isso porque cumpre destacar que a presente ação de inventário teve o seu trânsito em julgado em 6/9/2011, conforme o teor da certidão de folha 134 verso, restando ainda nos autos o formal de partilha de folha 141 144, tornando coisa julgada. Logo, não se podendo discutir qualquer matéria fática e jurídica no que compreende os direitos hereditários advindos dos bens arrolados. Destaca-se que a coisa julgada torna a sentença imutável, salvo em algumas excepcionalidades da lei processual que, em caso, não seria a medida cabível. Deste modo, impõe-se o indeferimento do pedido, cabendo aos requerentes buscarem outras vias administrativas ou ordinárias judicialmente competentes para a busca da pretensão do direito almejado. Fecho aspas. A análise do conjunto processual não detecta qualquer ilegalidade perpetrada pelo juiz singular, quando indeferiu o pedido de reabertura do mencionado inventário. O diploma legal dos artigos 467 e 468 do CPC assim define. Todos nós conhecemos isso, eu deixo de fazer a leitura e digo: a ocorrência ou não de aquisição do imóvel, área de 150 hectares, denominada Sete Bocóis, matrícula 9.654, pelos agravantes, a ser transferida após o encerramento do inventário, não possui por si só o condão de desqualificar a decisão recorrida. Esta dispôs especialmente que a ação de inventário transitou em julgado. Assim, a ação utilizada não se amolda à medida cabível para alterar a sentença, que fez coisa julgada. O colégio STJ já sedimentou que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão com força de lei entre as partes. Não se pode decidir novamente questão decidida relativa à mesma lide. STJ, RESP 638875 de São Paulo. Diante do exposto, com essas considerações, com êxito do presidente agravo, mas o desprovejo. É como voto. Como vota a primeira vogal, doutora Helena Maria? A ação, eles queriam que anulasse. Não é que eu não falei que não cabe a ação. Coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão, com força de lei entre as partes. Não se pode decidir novamente questão decidida relativamente à mesma lide. Eu li, eu vou ler de novo.
trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Bacana e outros contra decisão proferida pelo juízo de direito da comarca de Poconé, que nos autos de ação de inventário, no 1813, indeferiu o pedido de reabertura. Não, o inventário transitou em julgado e agora eles querem reabrir esse inventário. E o juiz disse que não. E eu concordo com ele. Como vota Vossa Excelência? Quer pedir vista? Adiado. Senhor presidente, só para que eu possa tirar uma dúvida, quem sabe eu já posso votar nessa sessão. Qual que é a motivação para pedir a reabertura novamente? É porque eles adquiriram esses 150 hectares de terras. Sim. 7 bocões. Confiando que seriam transferidas na conclusão do inventário. Dizem eles que não foi mencionada a existência de testamento com cláusula de que não poderia vender e de impenhorabilidade, pois tal fato dificultaria ou impediria a realização do negócio de compra e venda da área. Eles adquiriram e desconheciam essas cláusulas, que não podia ser vendido e nem penhorado. E aí? Essa é a motivação, para que eles possam reabrir. Vossa Excelência está, sem discutir o mérito, está dizendo que essa não é a via adequada para a rediscussão deste tipo de assunto. É isso? É isso. Mas, de toda sorte, eu vou aguardar o pedido de vista. Adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista da primeira vogal. Esse aqui? 33 da pauta geral, mais um, e nesta feita, parece-me que o último, que tem a participação da desembargadora Maria Helena. Não, 33. Recurso de apelação interposto por Maria Josefina Vasconcelos de Souza e outros, em face da respeitável sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá. Desse aí que está impedida a Helena. Que nos autos da ação de indenização por danos morais, movida em desfavor de Matos e Matos, de ofício pronunciou a prescrição, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, conforme no artigo 2694 do CPC. Deixou de condenar os requerentes ao pagamento das custas processuais em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ainda como não houve angulação processual, não há que se falar em honorários advocatícios. Sustentam que a demanda ocorreu dentro do prazo do prescricional, razão pela qual não há se falar em prescrição, muito menos da prescrição intercorrente, pois, conforme se denota dos autos, não houve qualquer diligência descumprida pelas apelantes. Asseveram que a ausência de citação, ora invocada pela magistrada, não se justifica como causa de prescrição, uma vez que a demora na prestação jurisdicional absorveu todo o tempo necessário para se proceder à citação. Assim, a parte não pode ser prejudicada por ato a que não deu causa. Requerem seja recebida e processada as razões para que, no mérito, sejam julgadas procedentes, reformando-se a respeitável sentença originária, para declarar a regularidade de representação da autora Maria Josefina Vasconcelos de Souza e afastar a prescrição declarada, com retorno dos autos à instância inferior, para o regular processamento como medida da mais cristalina justiça. Não há contrarrazões. Adota a Procuradoria-Geral de Justiça as folhas deixa de opinar, tendo em vista a ausência de motivos para a intervenção do Ministério Público. Egregia Câmara. Não há sustentação, passo ao voto. Transcrevo o trecho da respeitável sentença, vejamos. Aspas. O caso dos autos, consoante referido, o óbito do esposo e genitor dos requerentes ocorreu em 18/5/2008, sendo que o ingresso da ação de indenização por danos morais poderia se dar até 18/5/2011. Ocorre que, embora o espólio tenha ingressado com a ação em 26/3/2010,
Somente em 19/4/2013 houve a regularização processual com a emenda da inicial de folha 119, na qual foi requerida a exclusão do espólio e inclusão da viúva e filhos do falecido. Como não houve citação válida no processo, verifique-se a prescrição, esta deve ser declarada de ofício. Isto posto, de ofício, pronuncio a prescrição, julgando extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 269-4 do CPC. Deixo de condenar os requerentes ao pagamento das custas processuais em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça, o que faço neste momento. Como não houve angularização processual, não há que se falar em honorários advocatícios. Fecho aspas. Eu continuo. Notas dos autos que o espólio realmente não tem legitimidade para buscar reparação por danos morais decorrentes de ofensa pós-mortem à imagem e à memória de pessoa. Logo, a legitimidade seria dos herdeiros e não do espólio. Nesse sentido, o STJ, terceira turma, RESP 1.209.474 de São Paulo, relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgada em 10/9/2013. Ocorre que às folhas 111, a magistrada proferiu o seguinte despacho: vistos, etc. O procedimento da ação por acidente de veículo é sumário, portanto, emende-se a inicial para comprovar a representação do espólio. Se quiser fazer prova pericial, deverá desde já indicar o nome e qualificação das testemunhas e requerer depoimento pessoal e deve indicar assistente técnico e trazer quesitos. Fecho aspas. O espólio, às folhas 112, requereu dilação do prazo de regularização por mais 90 dias, e informando a desnecessidade da produção de prova pericial. Em junho de 2011, o espólio, em declaração, comprovou o abalo psicológico que acometia a viúva, impossibilitando a assinatura de qualquer documento importante sem que houvesse acompanhamento de outro parente para orientação. Fora proferido um novo despacho de folha 116 para regularização no prazo de 5 dias. Após, o espólio requereu a retificação do polo ativo para exclusão do mesmo em virtude da ilegitimidade ativa. Então, indeferido, pois se excluísse a ação, ficaria sem autor, o que solicitou mais uma vez a regularização do espólio sob pena de extinção. Portanto, em cumprimento ao despacho, os autores peticionaram no prazo legal e a regularização processual com emenda inicial, tendo em vista os andamentos processuais, inclusive com a petição de folha 119 para substituição do polo ativo em nome da viúva, que já tinha procuração nos autos, e dos filhos. Entretanto, a juíza Có nada analisou acerca do pedido, proferindo a respeitável sentença, acolhendo a prescrição de ofício da ação, justificando-se pela ausência da citação válida no processo, o que não seria a causa de prescrição. Ademais, confirma o trecho da alegação das contrarrazões, tendo em vista consulta no sistema primos desse tribunal. Vejamos. Em 25/11/2011, o doutor magistrado Dr. Walter Pereira de Souza intimou a parte autora para regularizar o espólio no prazo de 5 dias. A intimação desse despacho não foi efetuada, uma vez que os apelantes só tiveram ciência dessa decisão em 9/4/2012, peticionando-se em 18/4/2012, requerendo a exclusão do polo ativo da demanda, presente demanda do espólio, de Camilo Neves de Souza. E somente em 9/4/2013 foi despachado os autos no sentido da regularização do espólio em 5 dias, ou a indicação de novo autor, sob pena de extinção, em que pese a permanência da viúva Maria Josefina Vasconcelos de Souza no polo ativo, regularmente representada por meio de procuração de folhas 16. Na data de 19/4/2013, os apelados José Roberto Vasconcelos de Souza, Marcelo Alessandro Vasconcelos de Souza e Marley Gossalina Neves de Souza, filhos do decujus, foram constituídos no polo ativo da demanda. Desta feita, a sentença, que ora se encontra combatida nos autos, foi proferida em 20/2/2014 e publicada em 26/2/2014, ou seja, somente 10 meses depois, nos seguintes termos. Aí eu passo adiante. Como se vê, o tumulto processual é fato incontroverso. Os autores não deixaram de peticionar no feito e a douta magistrada deferiu tais pedidos. No entanto, não verifiquei qualquer desídia dos apelantes que pudesse lhe imputar os efeitos da prescrição.
Os apelantes atenderam a todas as intimações, além disso, requereram a substituição dos autores, a fim de emendar a inicial, e resta claro que a ausência de análise e citação dos elencados, só por essa razão, o seu intento de regularização do andamento do feito, eis que, deferido em despacho anterior, a regularização do espólio ou indicação do novo autor. Dessa forma, conforme demonstrado, a demora na citação se deu por culpa do judiciário, não se podendo atribuir aos apelantes a responsabilidade. No presente caso, não me deixa dúvida de que o caso é de aplicação da súmula 106 do STJ, se não vejamos. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento de arguição de prescrição ou decadência. Traga a colação julgado para ilustrar esse entendimento e deixo de fazer leitura e digo o seguinte: diante do exposto, dou provimento ao recurso para afastar a prescrição declarada e anular a sentença combatida, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o prosseguimento da ação. É como voto. Como vota Vossa Excelência, desembargador João? Desembargadora De acordo. Maria. A unanimidade deram provimento ao recurso. Nós temos do voto do relator. Tem o último? Tem mais um de Vossa Excelência, eu pensei que fosse o último, mas esse realmente é. É o 19 da pauta complementar 1. Embargos de declaração. Embargo de declaração, acórdão proferido em recurso de apelação, ação reivindicatória, omissão, inocorrência, acórdão mantido, recurso desprovido. São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Querem que eu leia? Eu estou desprovendo. A unanimidade de desprover o recurso, nós temos do voto do relator e agradeço a presença de Vossa Excelência. E como antigamente se fazia em carta precatória, o juiz pedia para o outro juiz fazer, praticar qualquer ato, assim, outro tanto farei quando o deprecado for. Precisando de mim, estou às ordens. Obrigada. E a presença de Vossa Excelência na sessão seguinte é por conta do pedido de vista da sua quase xará. Estaremos aqui. Certo. Vamos. Continuação de julgamento, 1 da pauta geral. Daquela oportunidade, o desembargador proveu sem efeito infringente os declaratórios e a primeira vogal pediu vista e o segundo vogal, que sou eu, aguarda. Com a palavra, Vossa Excelência. É pedido de vista, né? Preferência, né? O advogado está aqui. Bom, então eu vou ter que ler meu voto que, né? O Banco Paulista, ele impôs embargos de declaração nos autos do recurso de agravo de instrumento contra o venerando acordo que desproveu o recurso e manteve a decisão do juízo de primeiro grau, que suspendeu o feito pelo prazo de 180 dias ante a recuperação judicial da agravada, reconhecendo que as cédulas de crédito emitidas pela embargada em favor do banco não tinham sido registrados no ofício de registro de documentos da comarca do devedor agravado. O banco embargante afirma que a decisão incorreu em erro material, haja vista que as cédulas de crédito de exportação estavam registradas no cartório de registro de documentos de Primavera do Leste. Requereu o acolhimento dos embargos para que, sanados os vícios, seja reformado o acordo, reformando a decisão agravada, afastando a ordem de suspensão da tramitação da ação de busca e apreensão ajuizada contra a embargada. O relator admitiu a ocorrência do erro material no venerando acordo, afirmando que, ao contrário do que constou no venerando acordo embargado, os documentos foram registrados no ofício de registros de título de documentos da comarca de Primavera. Contudo, em razão da essencialidade dos bens corpóreos à atividade empresarial da empresa recuperanda, e tendo em vista que o pedido de busca e apreensão envolve justamente a obra-prima da empresa, existirá risco de paralisação da atividade empresarial da agravada,
motivo pelo qual, ainda que admitindo o erro material, não concedeu os efeitos infringentes, mantendo a suspensão da ação de busca e apreensão. Este é o pequeno relatório do meu voto para pedir vênia ao doutor relator, dizer que, na minha opinião, o inconformismo recursal merece prosperar. E eu digo por quê. Controverte-se nos presentes embargos declaratórios se os créditos garantidos por cessão fiduciária submetem-se ou não aos efeitos da recuperação judicial, em atenção ao que dispõe o parágrafo 3º do artigo 49 da Lei 11.101/2005. Divirjo da orientação adotada pelo excelentíssimo relator, pois o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Trata-se de expressa disposição legal. A controvérsia sobre o tema se inicia quando o cedente dos direitos creditórios entra em recuperação judicial. A lei de recuperação estipula em seu artigo 49 que estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Entretanto, o parágrafo 3º do aludido artigo dispõe que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou imóveis não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. Apesar de a lei prever que a propriedade fiduciária não se submete aos efeitos de recuperação, a jurisprudência também não é bem unânime nesse sentido. Alguns julgados proferidos defendem que o crédito garantido por cessão fiduciária de título de crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, em virtude de o legislador não ter incluído expressamente essa modalidade no rol das exceções previstas na lei, apesar do aludido dispositivo legal, mencionar que o proprietário fiduciário de bens móveis não se submete aos efeitos da recuperação. Outros julgados dispõem que a manutenção da cessão fiduciária de créditos, nessas ocasiões, seria incompatível com o princípio constitucional da preservação da empresa, além de prejudicar o pagamento dos demais credores sujeitos à recuperação judicial. Mas, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de consolidar exatamente esse dissídio jurisprudencial, se manifestou acerca do tema ao julgar o recurso especial 1.263.500, Espírito Santo. A quarta turma, em decisão unânime, entendeu que os créditos garantidos por cessão fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, justamente em virtude da regra do artigo 49, parágrafo 3º da Lei 11.101/2005. Ademais, como bem destacou o aludido julgado, se as garantias conferidas aos credores forem gradativamente minadas por decisões proferidas pelos juízes da recuperação, a própria sociedade em recuperação poderá sofrer consequências mais sérias, como não conseguir mais crédito no mercado, sendo absolutamente injustificável o tratamento conferido aos cessionários fiduciários no âmbito do processo recuperacional. Se, por um lado, a disciplina legal da concessão fiduciária de título de crédito coloca os credores fiduciários em situação extremamente privilegiada em relação aos demais credores, e dificulta a recuperação da empresa, por outro, não se pode desconsiderar que a forte expectativa do retorno do capital decorrente desse tipo de garantia permite a realização de negócios com menor taxa de risco e, portanto, induz a diminuição das taxas cobradas, o que beneficia a atividade empresarial. A interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça parece adequada à realidade, pois é importante zelar pelo bom uso do princípio da preservação da empresa economicamente viável, mas tal princípio não pode ser usado como justificativa para desrespeito à lei e às condições contratuais pactuadas. Por fim, embora não desconheça o intuito social do voto que Vossa Excelência, o relator, proferiu, de favorecer a recuperação judicial de empresas, entendo que seria grande a subjetividade da análise judicial preconizada acerca de ser aquela quantia em sacas de soja necessária ou não ao processo de recuperação judicial. Tenho que essa ressalva praticamente descaracterizaria esse tipo de garantia que se pretende bastante forte, de fato, mas que foi pactuada dentro dos termos autorizados em lei, deixando ao alvedrio do juiz dizer, em cada caso, se as sacas de soja estocadas seriam ou não necessárias à recuperação da empresa, sendo que, a meu ver, dificilmente se poderá afirmar que não seja necessário a recuperação de empresas contar com mais produtos agrícolas no seu comércio atacadista. Nesse sentido, eu colaciono um precedente do STJ, que eu me abstenho de ler,
que é agora de 2013, 2, por sinal, e, portanto, a teor da jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, os créditos de titularidade do embargante, que possuem garantia de cessão fiduciária, devem ser excluídos do efeito da recuperação judicial, em observância ao artigo 49, parágrafo 3º de lei. Ante o exposto, pedindo vênia ao doutor relator, acolhe os embargos declaratórios com efeitos infringentes, para determinar a não sujeição dos créditos do embargante aos efeitos da recuperação judicial. É como voto. Como eu aguardei, profiro o voto. Eu acompanhei atentamente o voto proferido por Vossa Excelência, assim como tenho, inclusive aqui sobre a minha mesa, o voto proferido por Sua Excelência, o desembargador João. Eu o acompanho porque o bem da vida da empresa recuperanda é a soja. É claro, se tirar uma quantia razoável, vai enfraquecer a sua atividade, de modo a tornar inviável a sua vida comercial, de modo que de recuperanda passa a ser falida, do meu modo de ver. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Vencida a primeira vogal, deram provimento aos declaratórios sem efeito infringente nos termos do voto do relator. O que tem mais? A parte agravante pede preferência, é o 15 da pauta geral. Agravante Glória Márcia da Costa Marques e agravado Luiz Guilherme Porto Ribeiro. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, numa ação, num processo referente a uma ação anulatória de negócio jurídico e compra e venda, proposta pela recorrente Glória contra o agravado Luiz Guilherme, o juiz, agora tem que olhar se é juiz ou juiz, agora não, desde sempre, o juiz acolheu a impugnação, o valor da causa, e elevou de 50 mil para 1.574.000. Esse aqui é o X da questão. Agravante é o seguinte, os contratos entabulados, que estão entre aspas, entre o agravado e demais, não demonstram o real valor do imóvel em pestilha, porquanto são apenas meras promessas de cessão de posse e direito, sendo por isso impossível a aferição do conteúdo econômico da demanda e, por conseguinte, a estipulação do real valor da causa, como fez a juíza, de 50 mil para 1 milhão e pouco. Então, pede provimento para que seja reduzido. Aqui eu digo o seguinte: agravado ajuizou contra agravante outros, ação anulatória de negócio jurídico, compra e venda, perseguindo a anulação de todos os contratos referentes à venda de uma área de terra de 4.420 hectares e ares, da qual parte se encontra escriturada sob o matrícula número tal, lá de Tiquira, alegando que a venda fora realizada por terceiros que não eram possuidores nem proprietários, e atribuiu à causa o valor de 50 mil reais. O agravado, único dos réus que impugnou o valor atribuído à causa, sustentando que nas ações anulatórias o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao valor dos contratos, e por isso o valor atribuído no presente caso deve ser 1.574.000. Essa juíza acolheu essa impugnação. O valor da causa, nos termos do artigo 258 seguinte CPC, deve representar a expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu, Humberto Teodoro, etc. Sob esse enfoque, o valor da causa será o do contrato, quando o litígio tiver por objeto a existência, a validade, cumprimento, modificação, rescisão do negócio jurídico, conforme dispõe 259 do CPC. Aí eu cito aqui uma carradinha de julgados, inclusive do TJ, e continuo. No caso, as partes discutem a validade de vários negócios jurídicos, envolvendo várias partes de uma área de terra de 4.500 e poucos hectares. Tendo o agravante, a hora impugnada, atribuído à causa 50 mil. Mas os documentos de folhas 32 e 64 comprovam que as alienações impugnadas alcançam a cifra de 1.574.000.
É certo, portanto, que o valor da causa não é apenas 50 mil, mas sim o valor global dos negócios jurídicos que a agravante pretende anular, os quais, somados, importam, no mínimo, 1.564.000, que foi esse o entendimento da juíza. Então, cito julgados e tal, desenvolvo essa linha e estou, então, negando o provimento ao recurso. É como eu voto. Eu estou de acordo com o voto da Vossa Excelência. Eu também A acompanho Vossa unanimidade Excelência. de negar o provimento do recurso, nós temos do voto do relator. O 43 da pauta geral, há um pedido não só de preferência, mas como de sustentação oral, pelo apelado, né? O senhor não acha que está com muito calor para o senhor trabalhar muito? Eu vou ler a emenda para ver se o senhor desiste ou não das recursos de apelação, consignação em pagamento, ECAD, show musical, ausência de comprovação do efetivo valor da venda de ingressos, borderô irrisório, possibilidade ao ECAD apresentá-lo por estimativa, sentença mantida, recurso desprovido. É unânime, Excelência? Hã? É unânime? Agora que eu vou perguntar. Acompanha? Eu vou declinar. Unânime. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. A unanimidade desse prover o recurso nós temos do voto do relator. Dos agravados? Isso aqui que é agravante? Ao pedido de preferência, eu farei a leitura. Número 14. 14. Esse é os agravantes que pediu, né? Quem pediu foi o Rodrigo? Teatro. Egregia Câmara, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal e imposto por Irmãos Ferreira e Comércio de Peças Limitada, microempresa, contra a decisão que nos autos da ação número tal, ação declaratória de nulidade de execução extrajudicial com pedido de tutela antecipada, proposta em desfavor do Banco Bradesco S.A., suspendeu a decisão que concedeu a liminar, proferida em 22/12/2014, que concedia a tutela antecipada para permanecer no imóvel com a prestação de caução. A agravante informa que o feito no juízo ACO foi proposto visando anular a execução extrajudicial que culminou com a arrematação do imóvel do agravante levado a leilão. Aduz que a execução extrajudicial tem por objeto cédula de crédito bancário, capital de giro, número tal, utilizada para capital de giro no valor de R$60 mil, com parcelas de R$ 1.715,37, com garantia recaindo sobre o imóvel de propriedade da agravante. Aduz que, ao procurar o agravado para negociar o débito, foi informada de que não poderia fazê-lo, em razão da consolidação da propriedade do imóvel, dada em garantia, utilizando-se o banco agravado do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514 de 97. Salienta que buscou junto ao cartório de imóveis de Sapezal cópias das cartas de intimação realizada para possibilitar a purgação da mora na fase administrativa, notificação que não recebera, e constatou a existência da certidão noticiando a mudança de endereço dos avalistas e cumprimento da intimação da agravante por meio de edital. Assevera que a agravante e seus sócios estão domiciliados no endereço indicado na notificação há pelo menos 9 anos, aspas, sem nunca ter se mudado ou ausentado dali. Fecha aspas. Informa que no imóvel existem 2 construções, sendo uma comercial e outra residencial, a qual demonstra por meio de documentos e que, apesar disso, não foi certificado pelo cartório que esse se encontrava em lugar incerto e não sabido. Nula, assim, a intimação por edital. Ressalta que, apesar do débito ser de valor aproximado de R$40 mil e o imóvel estar avaliado em R$440 mil, este foi vendido pelo primeiro agravado ao segundo agravado pelo valor de R$117.660,
conforme recibo de arrematação, o que corrobora com a necessidade de concessão de tutela antecipada pretendida, permitindo que agravantes e seus familiares continuem residindo no imóvel até a decisão final. Sustenta que, diferente do entendimento do meritíssimo juiz Jacó, o fato de o imóvel ter sido arrematado antes do ingresso da ação não impõe o indeferimento da antecipação de tutela, uma vez que a agravante tomou providências tão logo sob do procedimento de execução extrajudicial, o qual está eivado de nulidade ante o não atendimento do contraditório e da ampla defesa. Com essas considerações, requer a concessão da tutela recursal para que a agravante seja mantida na posse do imóvel dado em garantia, independente de caução, a determinação ao cartório de registro de imóveis da comarca de Sapezal para que se abstenha de promover qualquer transferência de propriedade da matrícula 1917 até a decisão final, a ser proferida no feito originário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. A tutela de urgência foi concedida em parte às folhas 95/98. Às folhas 108/140, o agravado do senhor Rodrigo Michiati apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso manejado. Às folhas 142, a diretora do Departamento de Primeira Secretaria Civil certificou a ausência de prestação de informações do Jacó, além do transcurso em autos do banco, ora agravado, para apresentar minuta. Egregia Câmara. Inicialmente, deve ficar registrado que a análise se restringe à coerência da decisão impugnada dentro do contexto e fase processual em que foi proferida. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição. A questão posta à apreciação neste egrégio tribunal cinge-se em saber se os procedimentos insculpidos na Lei 10.931 de 2004 foram atendidos quando da expropriação extrajudicial. Para a concessão da tutela antecipada, é necessário que se façam presentes os requisitos insculpidos do artigo 273 do Código de Processo Civil, quais sejam a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A propósito, aí deixo de fazer a leitura do artigo 273, e continuo. A verossimilhança do direito alegado diz com a probabilidade de que o direito postulado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Tal requisito se encontra presente, no caso concreto, ao menos em uma análise perfunctória dos autos. Dessa forma, embora, como salientado pelo Jacó, que a decisão que concedeu a tutela antecipada, condicionada à prestação de caução de folhas, nota-se que o imóvel foi arrematado quase 2 meses antes do ajuizamento da ação de origem, tendo o credor recebido a importância devida. No entanto, a verossimilhança do alegado pela recorrente relativamente ao preço vil, diante das avaliações acostadas ao presente instrumento, demonstra uma discrepância com o valor obtido na arrematação. Igualmente, as alegações trazidas pelo agravado relativamente ao procedimento da expropriação é questão a ser resolvida ao longo do feito, por ser ela um dos fundamentos da ação principal, não tendo, a meu ver, o condão de afastar a verossimilhança do alegado. Ademais, ainda que tenha o agravado comprovado que os trâmites da expropriação administrativa foram realizados dentro dos cânones legais, tenho que essa não afasta a possibilidade de concessão da tutela requerida. Presente ainda o perigo de dano de difícil ou incerta reparação diante da iminência de emissão do arrematante na posse do imóvel. Assim, presentes os requisitos do artigo 273, caput e 1 do CPC, é ato de bom senso deferir-se a antecipação da tutela recursal para manter a agravante na posse do imóvel objeto da lide, além de expedir ofício ao cartório de registro do imóvel de comarca de Sapezal, para que se abstenha de promover qualquer transferência da propriedade do imóvel subjúdice até o julgamento da ação. Ante o exposto, dou provimento ao recurso aviado para manter a agravante na posse do imóvel objeto da lide, além de expedir ofício ao cartório de registro de imóveis da comarca de Sapezal, para que se abstenha de promover qualquer transferência da propriedade do imóvel subjúdice até o julgamento final. Como voto Vossa Excelência, doutor, quem vota primeiro aqui? Vossa Excelência, dona Helena Maria. Vossa Excelência. A unanimidade de provimento do recurso, nós temos no voto do relator. Preferência ali? Só pelo apelado? Aqui eu pedi de preferência só pela parte apelada.
é a questão da Unimed. Eu vou ler a emenda, é o 46. Já falei, vocês não anotaram. Apelação civil, ação de cobrança, tratamento não autorizado, indicação médica, ausência de previsão contratual, não acolhimento, tratamento odontológico, recusa, efeito colateral, pretensão de ressarcimento dos valores despendidos, acolhida, sentença mantida, recurso desprovido. A interpretação das cláusulas de contrato de adesão submetido às regras do CDC deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor. São abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. Exclusão de cobertura de determinado procedimento médico hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato. Eu estou desprovendo o recurso. Como vota, desembargador João? De acordo. A unanimidade de desprover o recurso, nós temos o voto do relator. Desembargador João. 2 da pauta geral. Muito obrigado. Pedido de preferência, só preferência, né? Pela parte agravada. Senhor presidente, é um recurso agravo instrumento interposto por Jauru Transmissora de Energia Limitada contra a decisão proferida pelo juiz da primeira vara civil da comarca de Pontes de Lacerda, que nos autos da ação de constituição de servidão administrativa, já em fase de cumprimento de sentença, proposta em face da agravante por Zé Balbino e outros, deferiu o pedido para que fossem penhorados ativos financeiros da agravante Jauru, até o montante 436 mil e pouco, conforme cálculo apresentado pelos agravados. A agravante sustenta que o cálculo com base no qual o crédito exequendo perfaz esse montante 436 é absurdo, pois nele foram inseridas obrigação diferente daquela constante do título executivo, 3.260 em vez de 1.790 metros cúbicos de madeira, e encargos jamais fixados pelo juízo, tais quais multa prevista no 475J, multa por uso de embargos protelatórios e honorários advocatícios para a fase executiva em 20% sobre o crédito exequendo. E que o deferimento da penhora se escora justamente nesse cálculo estapafúrdio, homologado por decisão anterior, contra a qual ela, Jauru, opôs embargos declaratórios, suscitando justamente essas erronias, sendo que o juízo, até então, simplesmente ignorou o recurso por ela interposto. Pede, portanto, a anulação da decisão agravada e de todos os qualquer ato praticado após a oposição dos declaratórios, liberando-se, pois, a quantia penhorada. A decisão de folhas tais admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de suspensão desse agravado, terminando o desbloqueio do valor penhorado via vacina júdice. Contra razões de folhas tais é o relatório. Embora a agravante, esse é o voto, embora a agravante e os agravados discutam intensamente a perfeição ou não do cálculo a partir do qual o crédito exequendo alcançou o montante de 436 mil e poucos reais, que foi alvo da penhora deferida na decisão agravada, tal discussão da perfeição do cálculo, em verdade, a essa instância recursal, eminentemente revisora, é prematura. Sobre tal temática, somente competirá ao tribunal se manifestar, futuro e possivelmente, depois de julgados os embargos declaratórios interpostos pela agravante, justamente contra a decisão pretérita que homologou o cálculo apresentado pelos agravados. E desde que ela interponha, só então, após essa decisão, o recurso cabível. Então aconteceu aqui, eu vou até resumir, porque é o seguinte, isso aqui é uma servidão, aquela servidão que faz para passar a linha elétrica, né? E aí tem a indenização que é devida. Ela depositou inicialmente lá o valor da indenização devida, mas eles discordaram e vieram para o tribunal. E o tribunal anulou a decisão, disse, não, aqui você vai ter que entregar para eles 1.700 metros cúbicos de madeira. Esse aqui é a valor da indenização. E aí então eles estão executando isso. Bom, eu sei que acaba que chega nessa situação aqui, em que eles apresentam um cálculo, essa empresa foi intimada várias vezes para cumprir a decisão e nunca cumpriu, certo? Então eles apresentam um cálculo, já em dinheiro, dizendo que aquela expressão, a expressão daquela madeira,
é quase R$500 mil. O juiz, então, homologa esses cálculos. Certo? Uma decisão homologa. A Jauru entra com embargos de declaração questionando esses cálculos. Esses embargos não foram decididos ainda. O segundo pedido, na sequência, para que se penhore, via Bacenjude, esse valor com base naqueles cálculos, que ainda está em aberto, que ainda está se discutindo ainda. O juiz defere. E o recurso, esse agravo é contra essa decisão, certo? Embora a questão da exação dos cálculos seja discutida, como eu digo, intensamente aqui. Mas não teve aí. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que essa questão de que está... Me parece os cálculos realmente... Não vou antecipar nada, mas pelo que vi aqui, eu acho que está algo complicado. Tem que haver algum ajuste ali. Mas, de qualquer maneira, sem entrar nesse mérito, o que me parece aqui é o seguinte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é essa decisão que homologou os cálculos e contra a qual foi interposto recurso de criação e que está aí aberto ainda a questão. Não foi decidido. O juiz deverá decidir esses aclaratórios e aí ele vai, então, agravar ou não. Outra coisa é a segunda decisão que mandou fazer essa penhora, embora com base naqueles cálculos. Eu estou mantendo essa decisão. Tá? Estou dizendo que a penhora pode ser feita, a concessão pode ser feita. Agora, atenção, pode ser que, quando o juiz julgar que eles ficar e rever a situação, isso pode ter impactar a extensão dessa penhora aqui. Então, eu estou mantendo a decisão que mandou fazer a penhora online, certo? Com determinação que o terceiro fique bloqueado, até que o juiz decida lá aquela outra questão, se decidiu ou não. Então, essa é a minha decisão. Então, eu estou desprovendo o recurso nesses termos, com essas considerações. Eu estou de acordo? Eu estou de acordo com Vossa Excelência. A unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Agora, com a participação de Sua Excelência, a Procuradora de Justiça, 11 da pauta. O parecer é pelo provimento. Vossa Excelência ratifica? Se a senhora ratifica, não tem outro caminho senão pautar-me por esta indicação, porque é correta, eu estou dando provimento ao recurso. A unanimidade deram provimento ao recurso, nós temos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. 36 da pauta, também de minha relatoria, o parecer é pelo desprovimento. Vossa Excelência ratifica? Apelação civil, infração administrativa, violação do artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente, menores adolescentes frequentando bares, praticando jogos de azar, aplicação do artigo 255 do ECA, procedimento de autuação escorreito, recurso desprovido. A unanimidade desprover o recurso dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Não, o 6 da pauta geral é do desembargador João. O 6. O parecer é pelo desprovimento. Está ratificado. Eu acompanho o relator. Por maioria, desprover o recurso, vencida a revisora, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. É isso, né? Providos 10, 19,
24 e 44. Parcialmente provido, 38. Juízo de retratação positivo, 26. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, portanto, como que é o resultado final? Ali para mim. Como que é a conclusão? Com anulação de sentença para retorno, né? Pega aí para mim. Dá só a conclusão. 28 e 39. (28 e 39) vai acolher as preliminares de cerceamento de defesa e anular a sentença e julgar o recurso, que nesse caso do 28, prejudicado o recurso da senhora Crescelda Rosa Bosin. Do outro é igual. O 39 é simplesmente acolher a preliminar e anular a sentença. Recursos desprovidos. Nesse caso, embora seja no plural, aqui é só o 27. São dois apelantes? Então, desprovidos, porque são dois os apelantes. Desprovidos: 16, 20, 34, 35, 40, 41, 42, 47. Desembargador João. O 3 da pauta, a doutora Helena, na verdade, não divergiu, mandou o voto, mas o voto é coincidente, porque ela afasta o dano moral e eu também faço. Então, é provimento em parte, o 3. Não há divergência. Não está. Está coincidente. Aqui, ó, o seu voto. Provejo em parte para excluir a decisão por dano moral. E o meu também, porque não há dano moral, nesse caso. O 3. O 5 da pauta, esse aqui eu estou... Aqui é uma divergênciazinha, porque... Eu estou desprovendo recurso, a doutora Helena está provendo em parte... eu estou, no meu caso aqui não, eu estou desprovendo recurso, mantendo a sentença do juiz, já está em parte. Eu acompanho Vossa Excelência. Então, recurso desprovido. Por maioria. O 7, a doutora Helena fez um voto divergente e ela tem razão. Então, eu até modifiquei, vai ser coincidente, porque vai ser recurso parcialmente provido para que os juros moratórios conte a partir da citação, porque é contratual a responsabilidade. Então, ajustei o voto, então é a unanimidade, no caso, parcialmente provido, o 7. O 8º, acho que o 8º é divergente porque ela reduziu o dano moral para 8 mil. Não, eu reduzi para 8 mil. Aqui só a questão não é essa, a questão é que ela deixou os honorários em 15% e eu estou mandando 10%. Então tá bom, 15%. Então eu boto 15%. Então nesse caso provimento parcial, mas sem divergência, a unanimidade. Bom, aí não tem mais divergência não, aí é só os demais, não teve voto divergente dela. Bom, então é o seguinte, o 9 desprovido, o 12 desprovido, o 13 provido, vamos ver aqui, o 17 desprovido, o 18 provido em parte, 21 desprovido, 22 desprovido, 29 desprovido, 30 eu estou provendo parcialmente, mas não estou vendo seu voto aqui. Eu estou provendo parcialmente esse aqui para afastar a indenização por danos morais. Que cabe na moral? O que é isso aqui, hein? Acidente de trânsito, constatação genérica, completa documento, dano material comprovado, dano moral de um dos autores não demonstrado.
Eu nem sei o que foi aqui. Ah, não, sim, foi isso mesmo. Atropelou na motocicleta, né? E ela quebrou a perna e tal. O dano material foi condenado ao ressarcimento, o dano estético também, se for com a perna torta, não sei. O fato é que, mas o dano moral, eu não vi a questão da humilhação, da... Então o juiz deu em 4 mil, vai manter? Não, eu vou ficar com essa, porque eu vou ter que... E ela já está com o voto pronto, se acompanhar, já está pronto o voto dela, entendeu? Já está com a emenda pronta e tudo. Então, com a maioria... Acho que desproveram com a maioria. As letras frias da lei, eu acompanhei você, mas Então, nesse caso, o recurso desprovido... Isso mesmo. E como eu provi parcialmente, então fica desprovido a maioria. O 32, provido. 32, provido. O 37, desprovido. 45, provido. 48, sentença mantida, desprovido. 49, desprovidos, ambos os recursos. E 50, recurso desprovido. O 4, eu estou desprovendo. Qual o seu voto nesse sentido? Não, é aquele, não. Aquele que eu acho. Eu acho que foi. Esse aqui é o outro voto, gente. Já foi. Eu neguei provimento. E dei provimento cassando a sentença no 51. Quer que eu leia? Complementar, os votos serão considerados tais como lançados. É assim que eu peguei o encaminhamento. Pode. Manda para mim. Você quer mandar tudo junto? Mando. Eu não vejo tanto voto.